Olá, uma boa tarde na paz do Senhor. Continuo me chamando Armando. Oi, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Ainda com resquício da virose, né? Acho que tem um bocado de gente aí sendo atacada por ela. Dessa vez foi diferente porque eu me recusei a entrar no antibiótico, aí estou brigando com ela, esperando que eu não precise, né? Então, se eu engasgar no meio do caminho aí, vocês vão entender. Tempo muito precioso nesse último domingo, quando nós pudemos aqui, claro e abertamente, falar sobre a pessoa de Jesus. Muitas pessoas nos visitaram naquele dia, muitas pessoas vieram ao conhecimento de Jesus, não só aqui, mas pela internet. Durante a semana eu recebi alguns e-mails de testemunhos preciosos. Isso não é fruto de uma pregação do pastor, de um apelo do pastor, é fruto da sua vida, porque você é que testifica de Jesus, você é que traz a pessoa para momentos como esse, ou então é você que leva essas pessoas ao conhecimento de Jesus, e eles vêm aqui publicamente e fazem uma decisão pelo Senhor. Portanto, a evangelização é sempre um trabalho conjunto, um trabalho de todos nós. Um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento, né? Então, nunca desista, nunca desista. Essa semana eu fiquei impressionado, acho que eu contei a semana passada, tentando me lembrar de novo, que eu fui numa loja aqui, balcão inteiro, né? Quase o balcão inteiro, evangélicos. E olha que eu nem preguei para aquele povo direito, sabe? Bastou um ali e foi contaminando no bom sentido os demais, né? Então, quando eu cheguei na loja, depois de muito tempo, eu vi que o povo estava me cumprimentando de um jeito mais entusiasmado. Era a loja de peça de carro, né? Claro, né? É onde eu iria, né? Comprar as peças para roubar o meu Fusca. Agora eu arrumei uma Brasília velha da minha mãe. E eu estou incrementando ela, sabe? Dizem que panela velha que dá comida boa, não tem uma história aí? Brasília velha que dá... Eu vou contar outra coisa, né? Aproveitar que nós não vamos entrar no texto. Eu fui para São Luís na quinta-feira, eu estava até muito mal, mas fui pregar na quinta-feira no Summit. E sexta de manhã eu estive no centro histórico de São Luís para uma entrevista no Bom Dia São Luís. E foi muito engraçado, porque eu estava com outro pastor local e era a afiliada da Globo fazendo a entrevista, né? Então eu dei a entrevista e tal, entramos no ar. E logo em seguida eu vi uns menininhos chegando com sanfona e o jaleco e aquele chapéuzão de cangaceiro. Então os meninos começaram a tocar uns baiões, sabe? Um baiãozinho assim, a lá Luiz Gonzaga, né? E eu fiquei encantado com aqueles meninos. Aí fiquei ali, o pai estava lá, começou a conversar. Daqui a pouco encostam a van e era exatamente o ator desse filme do Luiz Gonzaga, o Xambinho, né? E ele saiu bem simples assim, já com a calça bem aqui em cima e a sanfona, se juntou aos meninos, começou a cantar, logo o pessoal, né, se juntou, porque obviamente foi um cover ou um clone famoso e muito preciso do filme do Luiz Gonzaga. Eu não estou fazendo propaganda do filme, mas o filme é muito importante, até tem cenas de restauração muito bonitas também. Se alguém quiser ver, eu acho que é um dos filmes da cultura brasileira que talvez valha a pena você assistir. E eu sei que ele ficou por ali e a gente, eu tinha acabado de assistir o filme, né, com a Heloísa. Aí eu vi o artista, eu fiquei parecendo Tiete. Então eu disse, olha, tira foto aí que eu vou passar por trás dele, sabe? Cara famoso. Eu disse, caramba, eu estou aqui nesse lugar e olha quem está aqui do meu lado e a sanfona. E ele já chegou tocando e cantando, coisa boa, sabe? Aí bateram umas fotos assim, daqui a pouco tinha uma mulher maquiando ele, a mulher disse, não, o senhor pode ficar tranquilo, já quando ele terminar a maquiagem, ele tira a foto com o senhor. Eu disse, tá bom, beleza. E eu estava por ali, né, achando bom, porque na continuidade era música, e o repórter que estava entrevistando ele, na hora da entrevista, um pouco antes, chamou e disse, ei, você que é pastor em Fortaleza aí, vem cá. Aí eu entrei no ar com o Xambinho, e ele queria que eu recomendasse o
Como é que é o baião lá em Fortaleza? Eu não sei, só se for o baião de dois, né? O outro pastor lá da cidade falou, ainda bem que não sou eu. Já pensou os crentes aqui me ouvindo falar do baião, né? Do shot, não sei. Eu disse, isso não tem problema não, é música boa. Ainda bem que não é esses forrós malucos que tem por aí. Pelo menos tem algumas letras que são muito preciosas, né? Então eu tive a oportunidade de falar no ar e tal, e apreciar o filme, e a performance, e a boa música e tal. Aí terminou a cena, eu já ia embora, porque estava na hora de ir para o aeroporto. Aí o Carlos disse, vamos embora. Eu disse, não vou não, agora só saio daqui quando eu falar de Jesus para ele. Como assim? Eu disse, não, eu não sei não, vai orando aí que eu vou ficar aqui. Aí fiquei. Quando terminou a reportagem, eu corria perto dele e fui lá para falar do amor de Jesus, e ele me olhou assim. Depois eu corri para a esposa, eu não sabia que era esposa. Você é o que dele? Eu sou esposa. Aí eu falei para ela também da importância de ter Jesus como base da vida, para que o sucesso não suba a cabeça, para que eles continuem focados e firmados na simplicidade e pensem na vida eterna em Cristo Jesus. Puxa vida, né? Cada oportunidade que Deus nos dá, né? Glória a Deus. Lembra de orar, mas mais do que isso, não perca a oportunidade, né? O Senhor é bom. Basta uma palavra, basta um gesto, basta você falar daquilo que é comum à pessoa e de repente você ganhou o coração e o direito de falar do amor de Jesus. Então, na semana passada foi muito precioso e eu quero convidar vocês hoje a meditar comigo num capítulo que é um capítulo um pouco longo. Eu vou correr por esse capítulo hoje com vocês. É o capítulo 8 de Romanos, mas eu quero ler com vocês em pé Colossenses capítulo 1, versículo 13. Vamos primeiro para Colossenses 1, 13. Eu convido você a se colocar em pé para a gente fazer a leitura. É a carta de Paulo aos Colossenses. É uma igreja na cidade de Colossos, região da Ásia. Versículos 1 e 2, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graças e paz a vós outros, da parte de Deus e de nosso Pai. Olha o verso 13 agora, presta atenção no verso 13. Verso 13 do capítulo 1 de Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Verso 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Mas presta atenção nesse verso 13. Aqui é uma verdadeira operação resgate. Deus invade o território das trevas, do inimigo. Por isso nós estamos falando tanto de libertação hoje. Somos livres. Livres do quê? Livres daquilo que nos consumia. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para um outro império, um outro reino. Agora sim, o reino do Filho do seu amor. Abram comigo em Romanos capítulo 8. E aí nós lemos alguns versículos e a gente ora e vamos adentrar o texto. Carta magna de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Paulo é um verdadeiro jurista. Paulo usa uma linguagem forênsica. Quem estuda lei, quem é advogado, quem é promotor, quem é juiz, quem gosta de leis, deveria ler Romanos 8, sempre. Aliás, toda a epístola fala de imputação, justificação. Parece que você está ouvindo aquelas histórias do tribunal, do Superior Tribunal Federal, né? Imputação, justificação. É uma transação legal feita diante do Senhor justo juiz em favor dos seus que aceitaram o Filho, nosso advogado, nosso pagamento de resgate, nossa culpa, enfim, nossa libertação.
Olha só, o verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha o verso 36, aliás, vamos começar do verso 35, do mesmo capítulo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem, o que, gente? A morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor, sua santa palavra e a declaração que vem do trono de Deus. Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença, diante de Jesus, nosso advogado junto ao Pai, o justo, aquele que não merecia a morte, mas experimentou a morte para pagar o preço do nosso erro, providenciando a nossa soltura, nossa libertação, a nossa sentença de absolvição. Foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Pai, eu peço que nesta noite o teu povo, que te conhece pelo nome, descanse no fato de que não há absolutamente nada que nós precisamos fazer ou acrescentar para sermos mais amados pelo teu Filho Jesus. Não há nenhuma condenação que paira sobre nossa cabeça. Hoje somos livres, fomos declarados inocentes por conta do preço pago por Cristo. Queremos que o teu povo aprenda a viver esta realidade, Senhor. E não saia daqui duvidando, colocando em xeque e em jogo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Duvidando da tua sentença, seria uma blasfêmia, Senhor. Lançar dúvidas sobre a nossa salvação eterna ou sobre aquilo que temos em Cristo Jesus. Seria voltarmos de novo ao velho esquema, misericórdia, Senhor, o esquema das obras, o esquema mundano do pagamento de benesses. Ó Senhor, livra-nos disso, aumenta a nossa fé, firma, Senhor, os nossos olhos em Ti e no Teu Filho Jesus nesta noite, para sairmos daqui como livres, livres, livres em Cristo Jesus. Em nome dele nós oramos e agradecemos. Amém. Podem sentar. Colossenses capítulo 1, verso 13, como eu disse, descreve uma operação resgate. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, nos colocou aqui neste mundo. Nós nos revoltamos contra o Senhor, viramos as costas para Deus, decidimos andar de acordo com a nossa própria cabeça, nossa própria vontade, nossos próprios desejos, destruímos todos os padrões cristãos, aliás, de moral, de ética, de família. Estamos colhendo hoje na sociedade aquilo que foi proposto lá atrás por Nietzsche, a morte de Deus. Os homens decidiram riscar Deus do cardápio da história. Há pouco tempo, houve uma tentativa de tirar o nome Deus seja louvado das cédulas. E finalmente não passou, mas isso não me traz nenhum motivo para comemorar coisa alguma. Porque eu queria que esta frase estivesse no coração de cada brasileiro e não na cédula.
Mas o fato é que nós vivemos uma sociedade cada vez mais secularizada e vivendo problemas e mais problemas no dia a dia, sem achar de verdade uma saída para a violência, para essa exacerbação sexual, para essa loucura, para essa coisa mais animalesca que nós estamos vivendo hoje. Tudo porque o homem decidiu abandonar os valores divinos, virou as costas para Deus. E se submeteu, portanto, a um império mundano, cuja força é violenta. O menino que usa crack, ele quer deixar, mas ele não tem força. O bandido talvez nem quisesse matar aquela criança, mas ele não tem forças para vencer a droga, o instinto, o momento, a raiva, o trauma e etc. O pedófilo, da mesma forma. Ele entra na internet aliciando crianças, ele bem que gostaria de parar e frear com aquilo, mas há algo dentro dele muito maior do que ele. E ele opta por obedecer àquela voz. O império das trevas reina. O homem quer ser fiel à sua mulher, ele não consegue. Ele está debaixo de uma pressão tão violenta que já não consegue mais. A música, que poderiam ser notas musicais plausíveis para qualquer um ouvir em qualquer esquina, em qualquer bar, já não é mais. É uma batida maluca, regada a pornografia, dentro do carro, na esquina, em todo canto. Não tem força. E todo mundo engole aquilo, sem dizer absolutamente nada. Eu estava numa reunião ontem, e crianças ali, famílias, e logo as palavras eram as mais baixas possíveis. E eu tive que falar com o chefe lá do negócio. Eu disse, olha, talvez ninguém esteja se importando, mas eu queria dizer que isso não é apropriado para a criança estar ouvindo. Eu posso até fechar meus ouvidos ou sair daqui. Porque todo mundo pressupõe que nós estamos gostando dessa loucura, dessa algazarra, dessa maluquice, dessa malandragem. Porque o império das trevas é forte, corrompendo e sendo corrompido. Num determinado momento da vida, a palavra de Deus chega à nossa frente, vem à nossa mente, desce ao nosso coração, toca na gente. E você ouve falar de um Jesus capaz de me libertar. E ontem eu falava com um amigo meu, que me perguntou, eu nem falei nada para ele, como foi que você entrou nesse negócio de evangelho? E eu comecei a contar como foi. Eu quase desafiando Jesus para dizer, se você tem poder para me tirar dessa vida em que eu me sinto escravo dos meus desejos que me matam, porque já mataram amigos meus, então está aqui a minha vida. E o Senhor naquela hora fez comigo, como fez com muitos aqui, tem feito mundo afora. Ele resgata, Ele arranca a gente das mãos do império das trevas e nos transporta como estamos para o reino do Filho do seu amor. E você de repente se vê num novo reino, numa nova casa, com uma nova família, com um novo pai, com uma nova índole, com um novo espírito. O problema é que nós ainda temos o velho corpo e a velha mente, manchada por aquilo que estava lá atrás. E nós vamos passar a vida inteira, até a nossa redenção, até a glorificação, até a transformação total do nosso corpo, no novo céu, na nova terra, nós vamos continuar lutando com algo que nos leva para aquele passado. Por isso é importante você saber, não só onde você está, mas quem te trouxe até aqui. A religião durante anos explorou, inclusive nós evangélicos, pastores, exploramos as pessoas, dizemos que se as pessoas quiserem fazer algo para obter essa libertação, que deem dinheiro, que deem esmolas, que façam boas obras, que rezem muito, que façam penitência, que orem, que jejuem, que se segurem, que tentem não pecar. Inclusive denominações evangélicas no nosso meio pregam isso, onde as pessoas ficam sem saber se estão nas trevas ou se estão na luz, porque depende do seu comportamento e das suas escolhas no dia a dia. A minha Bíblia ensina outra coisa. Ensina que Deus me tirou de lá, me sacou de lá como uma operação resgate, me tirou sem eu ter condições, como um indivíduo que estava naufragando e foi
bofeteado ou esmurrado para perder o sentido e ser retirado, porque eu não tinha forças para sair por mim mesmo. E o Senhor me retirou e me trouxe para cá. Eu estou nocauteado diante da glória do meu Deus. E eu pergunto, por que você fez isso? E Ele vai dizer, porque eu te amei, porque eu te amei, porque eu te amei. Amém? Isso é o que a minha Bíblia ensina. E que, portanto, estando aqui, eu não apenas tenho que ter consciência do meu novo lar, da minha nova pátria, mas eu tenho que ter consciência dos meus direitos, além dos meus deveres. Saber quem eu sou. Foi Deus que trocou a minha roupa suja por uma roupa nova. Foi Ele que me acolheu na casa dele e me trata agora como o filho mais velho Jesus e diz, você é meu filho amado e jamais eu vou te jogar fora. Mas e se eu errar amanhã? Eu vou te disciplinar, mas eu não te jogarei fora, eu sou pai. E se eu pecar? Você vai ter seus pecados perdoados, eu vou puxar tua orelha, vai fazer dodói, porque eu não vou deixar você fazer traquinagem, mas você não deixará de ser meu filho jamais. Não existe possibilidade de você voltar para o outro lado. E não depende de pastor, não depende de padre, não depende de igreja batista, não depende de igreja católica, não depende de espiritismo, não depende de religião, só depende do que Jesus fez na cruz do Calvário. Amém? Simples assim. Simples assim. Não inventa, meu. Você está aí nos grupos pequenos, você está aí pregando a palavra de Deus, não inventa. Nesta comunidade, nós estamos do lado do reino do Filho, do amor de Deus. Não estamos no meio, não existe limbo aqui nesta igreja. E nós vamos continuar pregando o que a Bíblia diz. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas agora nós temos um novo país, um novo governo, temos novas leis, novas regras, novos relacionamentos, novos costumes, nova cultura. Eu estava contando para o meu amigo ontem, não sei nem se ele está aqui, ele não é evangélico, mas ele me perguntava como é que foi. Aí eu contei como eu conheci a minha esposa depois de vida bagaceira. Eu disse, olha, eu demorei 7 meses para dar um beijinho no rosto dela. Ele disse, não. E eu só pude transar com ela no casamento. Não. Pior que a namorada dele estava dentro do carro. Eu disse, pois é, entendeu? Jesus mudou, cara, era totalmente diferente, mas ele, lá o que ele fez. Eu aprendi a respeitar, eu queria conhecer minha esposa, minha futura esposa, como gente, como ela é, não como objeto de sexo. Então eu aprendi, Deus mudou meus gostos, foi tirando, não teve nada a ver com pastor, nada a ver com regra de crente, nada a ver com ameaça de ninguém, nada a ver com policial evangélico atrás de mim, não. Foi de dentro para fora, porque é real. Quando Deus faz, Ele transporta mesmo e começa a mudar você de dentro para fora. Mas às vezes, como brasileiros, né, nós somos doutrinados ao cumprimento das obrigações, sabe, obrigações trabalhistas, pagamentos de impostos, serviço militar, tarifas públicas, mas pouco sabemos acerca dos nossos direitos. Por exemplo, tem mulheres ainda apanhando dos seus maridos ou companheiros dentro de casa. Não conhecem a lei. Qual? Maria da Penha. A lei número 11.340, decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo ex-presidente Lula em 7 de agosto de 2006. Dentre as várias mudanças promovidas por esta lei, está o aumento no rigor da punição para aqueles que agridem covardemente mulheres no âmbito doméstico ou familiar. A lei entrou em vigor em 22 de setembro de 2006. E já no dia seguinte, o primeiro agressor foi preso no Rio de Janeiro após tentar estrangular sua esposa. Ela teve coragem de denunciar, como Maria da Penha teve coragem de denunciar. Eu tenho direito, agora eu tenho direito, agora eu tenho direito, eu posso denunciar. A introdução da lei diz o seguinte: cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 226 da Constituição Federal. Aqui visa a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher na Convenção Interamericana e etc, e etc, e etc. Assim, meus amados de Deus,
como povo de Deus, nós também somos induzidos numa artimanha do inimigo a conhecer só a lei do faça e não faça, regrinhas, que crente não pode fazer isso ou fazer aquilo. Sabemos muito do que o crente deve e o crente não deve fazer. Enquanto nós focalizamos na regra da lei, ficamos frustrados com o que a lei revela em nós, porque mesmo os delegados de plantão, os juízes de plantão, que ficam dizendo para os outros a lei, pode beber isso, não pode beber aquilo, não pode beber, pode entrar aqui, não pode entrar, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Esses indivíduos lá dentro, eles sabem o que essa lei faz no coração dele, só revela que nós somos frágeis, fracos e pecadores. A lei tem uma função, ela revela a nossa fragilidade, o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós temos que confessar que nós somos fracos. Infelizmente, no meio evangélico, muitos usam a lei de Deus, os nãos de Deus, para se mostrar superior, para diminuir o outro, para acusar o outro, botar o dedo na cara do outro, e não é capaz de falar da liberdade que agora nós temos em Cristo Jesus. Quando eu e você erramos, Deus não se ira, não se chateia só com o erro. Ele se chateia de ver um filho amado comendo lixo, quando deveria estar comendo coisa boa. Deus se chateia quando você faz escolhas por companheiros, companheiras, por amigos, amigas, profissão, modo de viver, que são modos rasteiros que vão dar em caminho de morte. E Deus se frustra de ver um filho optando por algo muito menor do que aquilo que ele tem, porque ele não sabe que se ele se deleitar e ter prazer no Senhor, Deus vai conceder o que o coração da pessoa deseja no mais alto nível de satisfação. E nos contentamos com migalhas, com sujeiras, com roupa suja, com coisa suja. Essa é a frustração de Deus. Portanto, não vale a gente só falar de regras. E com o tempo, focalizamos na lei, ficamos frustrados com o que ela revela, nossa incapacidade de cumpri-la, pelo que simplesmente somos seres decaídos, sem poder. Com o tempo, vamos nos esquecendo dos privilégios que temos. Vamos perdendo a ousadia como crentes em Cristo Jesus. Vamos perdendo a nossa dignidade como cidadão do reino dos céus. Essa mudança de foco não deixa de ser uma armadilha do inimigo para te aprisionar à religiosidade evangélica e nos manter ignorantes dos direitos adquiridos em Cristo Jesus. Queridos, Romanos 8 é o capítulo dos direitos que destaca a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Essa semana, leva esse capítulo para casa. Primeiro, fomos libertos da condenação. Segundo, fomos libertos da escravidão pelo ministério do Espírito. Terceiro, fomos libertos da frustração pelo ministério da glória. Depois, fomos libertos do medo pelo ministério do amor. Vamos conhecer e usufruir dos nossos direitos de cidadãos hoje à noite, do reino de Cristo, para a glória daquele que nos proporcionou tudo. Versículos 1 a 4, preste atenção agora. A justiça de Cristo, que ela fez por nós. O texto começa dizendo: portanto agora já não há o quê? Condenação. O texto está dizendo nenhuma condenação, que bênção, não é não? Para quem está em quem? Em Cristo Jesus, ou seja, você precisa estar nele, escondido nele, filho dele, amado dele, com ele, andando com ele, salvo por ele, resgatado por ele. Agora preste atenção aqui, amados irmãos, crentes, oriundos de áreas e denominações em que a salvação depende se você peca ou não peca, o que você vai fazer amanhã ou vai fazer depois. O texto não diz, portanto, nenhum erro ou nenhuma falha ou nenhum problema. Porque senão, meu amigo, nem Davi, nem Abraão, nem Pedro, nem a prostituta teria chance de coisa alguma no céu. Percebe? O texto está dizendo nenhuma condenação. Porque todos os seus pecados, passados, presentes e futuros, foram pagos, lavados pelo sangue de Jesus. A vida dele tomou o meu lugar.
E normalmente quando nós vamos por esse raciocínio, as pessoas pensam logo assim, então vamos pecar à vontade, já que está tudo pago. Tente fazer isso. Se você está sem pai, você vai conseguir fazer. Mas se você tem pai, que é Deus eterno, Senhor de todas as circunstâncias, Ele vai te disciplinar e te trazer de volta como filho, mais cedo ou mais tarde. Porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A lei no Velho Testamento mostra a fragilidade do ser humano, cuja pecaminosidade produz morte como justa consequência. O capítulo 7 de Romanos mostra isso. Paulo está numa guerra, vivendo ainda como velho homem, como velho judeu. O que eu quero fazer, isso eu não faço. O que eu não quero fazer, isso faço. Ele diz, eu vejo uma lei em mim, a lei do pecado, a lei da morte. Até que ele chega no verso 24 do capítulo 7 e grita, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele pula para o capítulo 8, entra o Espírito Santo de Deus, que agora traz o apóstolo para a libertação. Você tentou cumprir a lei, mas caiu do cavalo, não deu certo. Você foi condenado por tentar fazer da salvação algo que se consiga por boas obras. Assim meu pai tentou fazer, assim os religiosos tentam fazer, assim as religiões tentam fazer, como uma forma de manipular as pessoas. Ao invés de dizer, vocês já foram livres e libertos por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E é de graça. Em Cristo a lei que matava deu lugar à lei do Espírito. A lei nos sentenciou à condenação e Cristo se ofereceu como réu em nosso lugar. Ele pagou o preço e não se paga a mesma pena duas vezes. Portanto, porque estamos em Cristo, não nos resta condenação. A vida justa que vivemos só é possível porque o poder do Espírito nos capacita. Por isso não há legalismo. A lei se cumpre em nós pelo Espírito Santo. Olha o que diz aqui, porque por meio de Cristo Jesus, verso 2 do capítulo 8, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em quem? Em nós, que não vivemos segundo os desejos da carne, mas segundo o Espírito, verso 4. Nenhuma condenação. Então, queridos, abaixo o legalismo, abaixo a hipocrisia, de dizer que eu sou melhor do que o outro. Não sou melhor que ninguém. Talvez eu seja o pior pecador aqui desta plateia, desse grupo, dessa reunião aqui. Mas eu sei de uma coisa. É pela graça e pelo Espírito de Deus que eu consigo hoje fazer as coisas que agradam o meu Senhor. Gostaria de fazer muito mais, gostaria de não errar, mas à medida que erro, eu tenho que pedir perdão, eu sou disciplinado pelo meu Senhor. Às vezes apanho feio, porque Ele me ama e me traz de volta ao bom senso. Versículos 5 a 17. Primeiro então, amados, estamos livres da condenação, porque Jesus é a nossa justiça. Lembre-se disso. Nenhuma condenação. Por favor, não deixe ninguém colocar o dedo no teu nariz. Nem você mesmo. As coisas do passado já eram. Tudo foi cravado na cruz do Calvário. Quando nós fazemos essas viagens ao nosso passado, como recomenda a psicologia, a psicoterapia, ou seja lá o que for, às vezes voltamos ao nosso passado para compreender um pouco da raiz, das mazelas que ainda carregamos com a gente aqui nesta vida. Mas jamais será para trazer de volta qualquer condenação por aquilo que aconteceu no nosso passado. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a verdade não está em nós, 1 João 1,8. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo, para não apenas perdoar os nossos pecados, mas nos purificar de toda injustiça. Eu tenho a impressão que essa segunda parte do texto tem a ver com as coisas que eu nem tenho consciência, que eu nem me lembro mais. Assim que eu me converti, eu fui tocado pelo Espírito de Deus para voltar às pessoas que eu ofendi lá atrás e dizer, me perdoe, eu agora sou uma nova criatura. Até meus relacionamentos errados, furados, à medida que eu encontrava com as pessoas, eu tinha que chamar e dizer, me perdoa,
Eu errei com você. Eu lhe tratei como objeto. Mas agora Deus me deu consciência dos meus erros e me perdoou. Eu preciso que você me perdoe. Eu estou vivendo uma nova vida agora. Como Zaqueu. Vamos ver o que eu roubei aí. Devolvo quadruplicado. Faço restituição. Porque isso faz bem. Mas tem que lembrar que não existe mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Amém? Nenhuma condenação. Dos versículos 5 a 17, nós agora fomos libertos da escravidão. Libertos da condenação, agora libertos da escravidão. A presença e o poder do Espírito em nós nos garantem vida de vitória sobre as paixões mundanas, capacitando-nos a dizer não ao pecado. Eu sempre conto essa história, quem está aqui há muito tempo já ouviu falar. Novinho na fé, a família da minha esposa disse, esse cara é um bandido, não vai namorar com ele não, que ele está te enganando, ele não se converteu coisa nenhuma. Eu era metido a sambista naquela época, tinha meu conjunto de pagode, cinco negão amigo aqui, 5 crioulos lá do Imirim, e nós tínhamos ganho um festival lá com Benito de Paula, aquela turma toda. Aí o Raul Gil deu uma oportunidade para a gente tocar no programa do Raul Gil. Isso eu já convertido, novo convertido. 7 meses depois de convertido. Eu disse, é o seguinte, eu vou tocar no Raul Gil. Ela disse, não pode, porque você agora é crente. Eu disse, Jesus não me disse nada disso aí, eu vou. Não, mas os irmãos, que eu quero lá saber de irmão? Eu entreguei minha vida a Jesus, não foi para o irmão. Olha o nível da peça. Misericórdia, Jesus. Aí ela foi para casa chorar. E eu cheguei lá no Raul Gil. E aconteceu mesmo. Ela disse que teve uma hora lá na casa dela, né? Estava com as irmãs na sala, assistindo os programas, aquela televisão que fazia prrr. Lembra? É a nova, né? Prrr. Ela girou, prrr. A irmã disse, para, volta. O que é? Volta. É ele. Olha o cara cantando aí atrás do cavaquinho, esse é o crente, ele te enganou, esse cara é um safado, esse cara... Mas posso dizer o que aconteceu comigo naquele dia? Eu fui. Quando cheguei no camarim, que tem aquele negócio de passa-pau para lá, passa-pau para cá, meus amigos estavam lá com as Raul Jets, maior confusão. Eu cheguei na porta e disse, cara, eu não quero mais isso. Eu olhei e disse assim, aqui dentro o Espírito de Deus, não sabia o que era, mas me dizia assim, isso não é mais para você, eu não tenho mais gosto nisso. E àquela altura eu já estava namorando com ela, eu disse, cara, eu não posso fazer isso. Eu não quero isso para mim. Aí quando nós entramos, eu falei, sai daí, que me dá um negócio aí que eu passo, mas não vou entrar aí. Aí saímos, quando entramos lá no negócio, aí no auditório, né, que a gente estava cantando, tá? Eu olhando assim, eu disse, pai, não acredito. As meninas que estavam lá na plateia, elas só batiam palma quando um cara fazia. Eu disse, cara, isso tudo aí é uma farsa, uma mentira, eu não quero mais isso, cara. Gosto da música, mas estou fora. Quando terminou aquilo lá, eu disse para os meus amigos, nunca mais. A partir de hoje, minha vida é de Jesus, eu não quero mais isso. Eu gosto da música, amo vocês, mas eu não quero mais isso. Meus amigos choraram. Um deles disse para mim, Armando, eu gostaria de estar experimentando isso também, cara, porque eu não aguento mais. Eu fui para casa. Presta atenção, aos olhos dos crentes que estavam lá na casa, eu era o pior dos pecadores, um bandido. Mas o Espírito que estava em mim agora, não tinha mais jeito, eu tinha me tornado filho. E ele estava me dando forças para dizer não para a bebida, não para o fumo, não para a droga e não para aquela futilidade que eu não queria mais. Percebe? É a lei do Espírito de vida que agora te dá forças para dizer não para coisas que você não tinha poder. Entende? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, verso 5. Mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o Espírito, para o que o Espírito deseja, a mentalidade da carne é morte, verso 6. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então os que não têm o Espírito, tem a tabelinha aí? Olha aí. Carne, ou seja, o desejo meu.
Eu quero agora, do jeito que eu quero, é para minha satisfação, não interessa se você é virgem, não interessa se você não é, não interessa se você tem pai, não interessa. O que é importante é a minha satisfação. Mas quando você está no Espírito, o verso 5 é diferente. Quem está na carne, leva à morte. Mas quem tem o Espírito, vive em vida, leva a vida. Um traz inimizade, traição, inimizade, morte, cheiro de morte. Ninguém gosta de ser traído, nem a prostituta. Mas quem tem o Espírito é levado à paz. Quem está na carne agrada a quem? Eu estou em primeiro lugar. O que importa é a minha satisfação. E eu uso a palavra amor convenientemente para te atrair, para te levar a fazer o que eu quero. Eu te amo enquanto você faz o que eu quero. Na hora que você não faz mais o que eu quero, você não presta mais para mim. Você virou lixo descartável. Tchau. Mas quem tem o Espírito busca agradar a Deus. E Deus está dizendo que eu devo amar, que eu devo me doar, que eu devo querer ver o bem-estar do outro, não aquilo que é mal. Os que possuem o Espírito evidenciam conversão, verso 9. Os que possuem o Espírito são templo do Espírito Santo agora. Os que possuem o Espírito são selados para a redenção. Olha o verso 14. Todos os que são guiados pelo Espírito são o quê? Filhos de Deus. Vocês não receberam o Espírito que os escravize agora, mas um Espírito de libertação. Os que são guiados pelo Espírito são conduzidos por Ele em toda a verdade, iluminados pelo Espírito. Você entende a palavra de Deus. Eu antes não entendia, aí passei a entender, porque tem um Espírito dentro de mim que ilumina e faz essa palavra ter sentido. Os que são guiados pelo Espírito são adotados. Que coisa linda, esse verso 15. Vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um Espírito que os adota como filhos. E aí você pode chamar Abba, Pai, Paizinho. Aí você pode orar, entender o Pai Nosso. Porque agora você pode dizer, Pai, Pai, meu amado Pai. E também quem tem o Espírito, ou anda no Espírito, é herdeiro como filho, filho por geração. Temos todas as riquezas de Cristo, que foi filho por geração, e nós somos filhos por adoção. A pergunta é, como é que você está vivendo hoje? Qual o seu status? Qual a sua herança? O que você tem reivindicado em Deus? O que você tem usufruído como seu? Quem é que tem dominado? É a sua carne, sua vontade, seu desejo? Ou é o Espírito de Deus que está dizendo a você, não? E você freia, recua. Tentado como eu sou, tentado como todos somos, você vivendo agora no Espírito, pode dizer não. Porque você foi liberto por Jesus e tem o Espírito Santo de Deus em você. Experimenta, dá certo. Fomos libertos do jugo do pecado e não há mais razão para vivermos como se fôssemos escravos dele. Outra coisa, fomos libertos da frustração. Qual é a frustração? A natureza, o homem, o próprio Espírito de Deus sofrem como resultado do pecado da raça humana. Dá uma olhada nessas CPIs, nesse mensalão, nesse julgamento. Isso está espalhado por todo canto, é podre. A violência, a bandalheira, o desrespeito, a imoralidade, a loucura. Falta de segurança, dinheiro público sendo usado do jeito errado. Há uma frustração. E a Bíblia diz aqui em Romanos 8, que a natureza, verso 19, aguarda com grande expectativa, pois ela foi submetida à futilidade, ela aguarda a redenção dos filhos de Deus. A própria natureza será liberta da escravidão e da decadência em que se encontra, verso 21. O verso 22 de Romanos 8 diz, a natureza até agora geme. Geme com dores de parto, sofrimento, do desmatamento, do mau uso do solo, do que estão fazendo aqui na nossa cidade de Fortaleza. Construções e mais construções sendo feitas em lugares onde não deveriam existir construções.
Como eu vi falar agora em São Luís, uma ilha. Não tem saneamento básico, fossas e mais fossas, fossas e mais fossas, fossas e mais fossas, de tal forma que nas praias de São Luís não se toma banho, dado a quantidade de coliformes fecais. E hoje estão construindo prédios e mais prédios e mais prédios, só para aprofundar ainda mais toda a contaminação do lençol freático. Que loucura! Tudo isso em nome de quê? Dinheiro, corrupção, liberação, corrupção, dinheiro, liberação. A natureza está gemendo, o solo está gemendo, as árvores estão gemendo, as minhocas estão gemendo, os peixes estão gemendo, os mares estão gemendo. O Paulo está dizendo, verso 22 de Romanos 8, sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção final como filhos, a redenção do nosso corpo. Sabe o que quer dizer isso? É que no resgate, na transformação, nós agora ganhamos uma nova natureza, a presença do Espírito, mas o corpo ainda é o mesmo. Eu tenho o mesmo corpo que eu tinha quando eu estava nas trevas. A minha mente ainda tem recordações e tendências lá do velho Armando. Mas um dia, esse corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. Eu estarei com o meu Senhor num lugar onde não haverá mais pecado, nem pranto, nem dor, nem nada. E o que Jesus faz aqui com a gente é antecipar aquilo que será no futuro, quando você, a partir do momento que se entrega a Jesus, passa a viver de modo diferente, passa a experimentar melhor a vida e antecipar a eternidade aqui e agora em alguns momentos. Portanto, amados, os gemidos da criação que aguarda a glória dos filhos de Deus, mas na manifestação da glória, nós seremos libertos, os pássaros serão libertos, as árvores serão libertas, e aí toda a ecologia será liberta, todo o sistema ecológico. Por fim, libertos do medo, versículos 31 a 39. Nenhuma condenação. Quem é que nos justifica diante de Deus? Cristo. Cristo morreu por mim. Nenhuma escravidão. Quem me libertou? O Espírito me liberta do jugo. Jesus foi tentado como nós fomos tentados, mas ele foi verdadeiramente homem e podia dizer não. Toma aí um baseado meu, experimenta aí. Não tem problema. Experimentar um baseado. Mas do baseado vem outro baseado, vem outro baseado. Da primeira bebida vem a segunda, vem a terceira, vem a quarta, vem a quinta, vem a sexta, vem a sétima, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem. A cocaína, o crack, e você não tem mais forças. Mas quando Jesus entra na sua vida, você pode dizer não. Isso que significa libertação da escravidão. Nenhuma condenação, nenhuma escravidão, nenhuma frustração. Somos uma antecipação da glória de Deus, quando vivemos como igreja de forma correta, de forma perfeita, para a glória dEle. Porém agora resta o medo. Qual é o medo? Medo da separação. O medo de que algo ou alguém, até mesmo nós, nos separe do que alcançamos diante de Deus. É o que eu mais recebo nos e-mails. Pastor, o crente pode perder a salvação? A pergunta talvez seria, quem foi que lhe deu, meu filho? Que deusinho fraco é esse? Que Deus é esse que dá e toma? Não, mas sabe, se eu for pego em pecado, geralmente ele está olhando para a vida de alguém que se diz crente, e ele diz, cara, será que aquele cara, o que cometeu suicídio, o que não sei o quê, o que pulou da ponte, ele só vê esses negócios, e fica, ai, estou com medo. Por que ele está com medo? Sabe por que ele está com medo? Porque lá na vida onde ele viveu, no império das trevas, era assim, o pai dizia que amava, pum, abandonou. A mãe dizia que amava, não estava nem aí para ele. Os contratos eram feitos e ninguém cumpria. Os amigos o abandonaram em todo tempo. E ele vivia uma vida com medo de tudo. Medo do mundo, medo das pessoas, medo de tudo. Medo, porque ninguém estava amando de verdade. Então ele é um indivíduo medroso. Síndrome do pânico espiritual.
ou emocional. Foi o que ele vivia. Agora ele vem para o império do rei Jesus. Ele estava na rua jogado como um menino de rua abandonado. Deus traz ele para dentro de casa, lava, limpa, recebe em casa, ama, troca de roupa e dá a ele um espírito novo. E ele fica perguntando, será que é isso mesmo? O senhor não vai me jogar de volta lá não? Eu preciso pagar alguma coisa? Tem algo que eu possa fazer? Uma penitência? Quem sabe me chicotear? Andar a pé daqui até não sei aonde aí? Fazer uma Jerusalia de moto, de carro? Vou lá pelo caminho do não sei da onde? Me purificar? Tem como eu pagar esse karma maldito? Só pode me ajudar aí a dar uma receita do que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Medo, 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 medo. 1 João 4, 18 e 19 diz o quê? No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o quê? O medo. E saiba o seguinte, nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Sabe por que com a criança se atira? Se eu botar meu neto aqui e ficar embaixo, eu não sei, porque eu sou avô. O pai eu tenho certeza. Se o pai disser pula, ele pula. Porque ele tem certeza que o pai o ama e vai segurá-lo. Ele pula. O cara vai ficando maior e ele vai dizendo, peraí, você não vai me segurar, não pulo nada. Ei, que é isso? Então você está vivendo vida religiosa com a Bíblia na mão, frequentando igreja, olhando para o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, olhando para Jesus que se deu na cruz por você, que desbancou principados e potestades, venceu a morte, o diabo, o pecado, e você está dizendo que ele não tem poder suficiente para lhe dar salvação, libertação, nenhuma condenação. Deus me ama, isso tira de mim o medo. Ele está comigo no escuro, Ele está comigo no vale da sombra da morte, Ele está comigo na dor, Ele está comigo na doença, Ele está comigo na prosperidade, Ele está comigo quando eu não tenho nada, Ele está comigo em todo canto, em todo lugar, porque Ele me ama incondicionalmente. Aleluia. Olha aí. Então vem o verso 35. Quem nos separará do amor de Deus? Essa é a pergunta. Alguém pode responder no universo? O diabo buzina na sua orelha aí, no seu ouvido, tentando. Peraí, não é bem assim. Não, peraí, não é bem assim, não é bem assim. Tem aquele texto, aquele outro texto. Tem. 5 argumentos que asseguram o nosso direito como crentes em Cristo Jesus. Aqui temos a segurança do crente. Vamos lá? Verso 31. Primeiro argumento. Sabe quem está no meu time, no nosso time? Deus. Se Deus é por nós, diga aí, meu. Brincadeira. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Pai provou dando o seu próprio Filho. O Filho provou dando sua própria vida. O Espírito intercede por nós. Então não diga como Jacó disse em Gênesis 42, 36. Todas essas coisas estão contra mim. Privado de filho, José já não existe, Simeão não está aqui, levaram Benjamim. Tem gente que só pensa assim, isso está acontecendo comigo porque Deus não me ama. Porque ele só acha que Deus o ama quando as coisas estão dando certo. Lembre-se, as coisas vão dar 100% certo na eternidade, no novo céu e na nova terra. Aqui nós vamos passar por tribulações. Segura as pontas aí, amigo. Ele está contigo. Aplauda Jesus. Para quem não conhece, aplauso é uma forma batista de dizer, ô glória! Os batistas batem palma, amém? Tem um Salmo 47, batei palma todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, não é isso? Então me aplaudir não, é o Senhor, é a palavra, é a declaração. Não podemos então dizer como Jacó,
Porque mesmo quando somos atribulados, estamos sob os cuidados do Pai que quer o melhor para nós. Lembra de José, o que ele disse? Vocês me jogaram no poço, vocês me venderam para o Egito, vocês me botaram na pior, quiseram acabar comigo. Mas tudo que vocês intentaram de mal contra mim, e eu experimentei, Deus redundou em bem. E Ele foi um instrumento para libertar a sua nação na época de fome. Pense no que Deus é capaz de fazer, amados. Segundo argumento. Primeiro argumento, Deus é por nós. Segundo argumento, Cristo morreu por nós. Verso 32. Aquele que não poupou o seu Filho, mas o entregou por todos nós, não nos dará juntamente com Ele, e de graça, todas as coisas? Olha aí. Você quer mais o quê? Olha a palavra de Deus, gente. Aliás, eu quero recomendar, vocês que fazem parte de grupo pequeno aqui na IBC, se não abrirem a palavra de Deus, se não falarem segundo a palavra de Deus, sai fora. Sabe por quê? Senão vamos ficar no achismo. Legal, eu acho que Deus é assim, eu acho que crente é assim, eu acho que sexo é assim, eu acho que pastor é assim, eu acho que igreja é desse jeito. Meu irmão. Jesus foi tentado no deserto e usou o quê? Eu acho. Está escrito, está escrito, está escrito. E o diabo foi embora. Quer tirar problema do teu PG, quer tirar problema da tua casa, quer afastar o diabo da tua vida, cita a Escritura. Está escrito. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós sentamos às vezes como liderança e ficamos chorando lá porque tem PG que não abre a Bíblia. Aí os bebezinhos na fé, tudo que nem pintainha assim, com fome, e os caras botando lixo na boca dos bebês. Porque eu vi um artigo no blog. Porque não sei o que. Joga uma carne de porco na boca da criança. Joga Coca-Cola. Porque isso aqui é a onda, meu. O grande escritor fulano disse não sei o quê. Abra a Bíblia, cara. Ovelhinhas de Jesus, reajam. Peça palavra, peça oração. Não, é o contrário de ter lá um professor com um grupo pequeno atrás do púlpito. Se for assim, tem que fazer clone do pastor. 1000. Agora. Não, é Deuteronômio 6, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Olha, assim diz o Senhor. Vamos aqui ver o que a palavra diz. Leva esse texto, meu irmão. É através da palavra. Deus diz assim. Zé, você me contou um negócio que eu me lembrei agora. Dá para você contar? Foi aquele... Você lembra aquele negócio do... Foi você que contou hoje de manhã lá na reunião com a dona Rita e o seu Ronaldo? Do cara que começou o casamento, dizendo... Como foi? Eu fui assistir uma celebração de um casamento. E o pastor da igreja tinha tido um problema, ele não pôde aparecer. E ele deixou um obreiro para fazer o casamento. E quando ele começou a cerimônia, ele disse, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês que vão casar é, roupa suja, a Bíblia diz, roupa suja se lava em casa. Ouviram aí o que a Bíblia diz? Roupa suja se lava em casa. Livro apócrifo, não sei de onde, misericórdia. O que é que Jesus disse? Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Como é que nós vamos vencer o inimigo, o mundo, o pecado, sem palavra que nos renova? Então, se Deus deu o seu próprio filho, como é que ele não vai dar as demais coisas? Ou seja, argumento do maior para o menor. Eis a promessa no verso 32. Então, primeiro, Deus é por nós. Segundo, Cristo morreu por nós. Terceiro, Deus nos justifica. Verso 36, 33. Veja lá. Quem fará acusação contra os eleitos de Deus? Quem é que os justifica? Deus. Enquanto Satanás nos acusa, Apocalipse 12:10, ele é o acusador dos irmãos. Enquanto tem irmão querendo peneirar o outro e mostrar só o que não presta da vida do outro. Enquanto pessoas nos acusam, enquanto você mesmo vive se acusando de graça, Deus nos justifica.
Estamos plenamente justificados e absolvidos pelo grande e justo juiz. Quarto argumento, Cristo intercede por nós. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Não sabemos nem como orar, mas o próprio Espírito, aliás, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aqui não tem nada a ver com falar em línguas. Isso aqui é o Espírito de Deus, uma linguagem antropomórfica, mostrando como o próprio Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Tudo palavras antropomórficas para tentar descrever para a gente, que é gente, o que acontece no plano espiritual, quando o Espírito de Deus intercede, porque nós não sabemos nem como orar direito. Verso 34, o texto diz, o Filho intercede por nós. Temos um sumo sacerdote que intercede por nós. 1 João 2, 1 e 2, diz, filhinhos, não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. É isso que me segura na hora da luta, da dificuldade. E por último, verso 35 a 39, para terminar. Cristo nos ama. Ei, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Que é isso? Eu sou entregue à morte todo dia por causa de Jesus nesse mundo maluco. Já fomos contados como ovelhas para o matadouro em muitas instâncias. Mas em tudo isso, na sua luta, na sua dificuldade, terminando o ano, lutando por Cristo, lutando para que Jesus impere na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua cabeça, no seu computador, você lutando contra as coisas do mundo todo o tempo, eu quero dizer para você, Jesus ama você, e nada vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Em todas essas coisas somos o quê? Mais do que vencedores. A gente entra em campo contra o inimigo e contra o pecado, mais ou menos como tem um time aí que ganhou o Brasileirão, aqui é Ceará, posso falar, é o Fluminense, foi? Aí o Fluminense vai entrar em campo, para quê? Eu já ganhei. Eu acho que eles devem subir assim, dizendo assim, nós vamos fazer o que aí? Nós já ganhamos. A taça já é nossa. Se ganhar, ganhei de novo. Se perder, ganhei do mesmo jeito. Ser mais do que vencedor significa isso. Não tem derrota para quem está em Cristo Jesus. Amém? Uhul! Aleluia! Agora, presta atenção aí. O pastor sempre faz essas ressalvas, né? Não tem derrota, não significa que você vai olhar lá na esquina e dizer assim, aquele irmão, aquele vizinho chato, eu quero que caia uma pedra na cabeça dele. Senhor, derrota. Não faça isso não. Não decrete nada, não proclame nada, não profetize nada disso. As coisas podem até dar errado para a gente. Mas lembra? Mesmo quando meus irmãos me jogaram no fosso, mesmo quando meus irmãos me venderam para o Egito, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, eu vou me alegrar no Senhor, o Deus da minha salvação. Porque Ele já venceu, vencerá, e eu sei o final da história. Aleluia! Sabe por quê, irmãos? As dificuldades da vida são para o nosso crescimento, lembre-se disso. E todas elas trabalham por nós e não contra nós. Romanos 8, 28. Além disso, há poder para um caminhar triunfante, pois somos mais do que vencedores. Não há condição para essas promessas. Simplesmente acredite, saiba e viva. Os nossos direitos são constitucionais e incondicionais. Somos mais que vencedores e não mais que derrotados. Quando a vida cristã se resume a um cumprimento de regras e ritos, ficam evidenciadas nossas limitações e pecaminosidade e ficamos desprotegidos. Perdemos a ousadia, perdemos os privilégios e até mesmo a dignidade de cidadão do reino. Lutar pelos direitos é um slogan das minorias oprimidas. Mas antes de lutar, é preciso conhecer os nossos direitos.
passo que nos engrandece como cidadãos. Conhecer a palavra de Deus. E quando o inimigo bater na porta, você usa a palavra de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus é por mim, quem será contra mim? Ninguém. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu me manterei aqui na torre de vigia, firme na rocha, esperando Deus agir em meu favor. No capítulo 8, então, destacamos a liberdade que temos em Cristo Jesus. Pode vir, Orlando. Através da presença e ação do Espírito Santo. Não somos escravos da lei, mas livres em Cristo Jesus. Livres da condenação pela justiça. Livres da derrota pelo Espírito. Livres da frustração pela glória que há de se manifestar. Livres do medo pelo amor que temos em Cristo Jesus. Curva sua cabeça em oração nesse instante. Diga: Senhor, eu tomo posse destas verdades bíblicas. Eu abro minha vida, minha agenda, meu coração, para tomar posse desses direitos, como cidadã dos céus. Senhor, eu recebo o fato de que eu fui transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu reconheço que eu ainda luto com coisas lá do meu passado, mas eu tenho certeza absoluta que nada disso pode me devolver àquele mundo de pecado, aquele mundo de condenação. Jesus é poderoso para interceder por mim. Ele já me lavou, já me limpou. Eu quero tomar posse disso a cada dia. Quero viver como um cidadão liberto, uma cidadã liberta. Por isso o Espírito de Deus me dá forças para eu viver de acordo com os seus padrões a cada dia. Conhecimento da tua palavra. Desejo e vontade de te obedecer cada vez mais. Obrigado pelo teu amor incondicional. Glórias ao teu nome. Enquanto nós estamos ainda em espírito de oração, quero perguntar se tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de gratuitamente, não custa nada, entregar a sua vida a Jesus e ser hoje resgatado de uma vez por todas de um reino para o outro, ser adotado ou adotada como filho, como filha, poder dizer: paizinho, eu entendi os direitos que tenho em Cristo Jesus, te aceito, te recebo, Jesus, como meu Senhor, meu Salvador. Tem alguém aqui nesse auditório que quer fazer essa manifestação hoje à noite? Levante a mão. Deus te abençoe. Aleluia. Dá um abraço nele aí, ora com ele. Mais alguém hoje à noite com coragem para dizer, aberta e publicamente: eu também quero, Deus te abençoe. Ali atrás também, estou vendo. Lá na tendinha tem alguém lá? Se tiver, na internet também. Hoje é dia de salvação, gente, vamos celebrar isso. Somos livres em Cristo Jesus. Mais alguém hoje à noite? Seu compromisso não é comigo, ele é aberto, espiritual, é para o mundo, é para todo mundo saber, mas ele é com Jesus acima de tudo. Se tiver mais alguém, coragem, fique de pé e diga: eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador hoje à noite. Deus te abençoe, aleluia. Vamos ficar de pé. Eu quero convidar vocês que entregaram a vida a Jesus a virem aqui na frente. As pessoas que vêm com essas pessoas, orem com eles também, e depois os conduz ali a nossa palhoça, tá certo? Para um tempo com as redes e conhecer um pouco dos nossos grupos pequenos.